trabalho, né? Enfim, o deslocamento, etc. e tal. Mas o personagem não consegue ligar uma coisa com a outra. Porque ele está tão oprimido, ele está tão massacrado, ele está vivendo numa situação tão de destruição e paupérrima, sem subjetividade, sem liberdade, que não dá para conectar uma coisa com a outra. Olha que alegoria poderosíssima a um sistema político. E aí a paralisação que a gente está atualmente, que se estavam nesses momentos todos históricos, porque é tirado. Não é que a gente não consegue, que a gente é incapaz, mas isso é retirado como projeto, para que a gente não tenha tempo livre para refletir, para pensar, para conectar uma coisa com a outra. Por isso que esses personagens eles funcionam como uma portinha. Eles vão ser uma alegoria a um problema, geralmente, um pouco maior. Então, meio que um personagem condensa vários grupos sociais, vários grupos, né, enfim, vários problemas todos, e através do personagem a gente consegue refletir. Por isso que lendo as histórias todas a gente se identifica com alguns personagens, porque geralmente pode ser que a gente ocupe o mesmo lugar social que eles. Às vezes não. Enfim. Me digam, fez sentido? Conheciam esse texto do Mark Fisher? Já ouviram falar? Eu acho que eu coloquei um trechinho. Coloquei. O realismo capitalista, como o entendo, não pode ser confinado à arte ou à maneira quase propagandística pela qual a publicidade funciona. Trata-se mais de uma atmosfera penetrante que condiciona não apenas a produção da cultura, mas também a regulação do trabalho e da educação, agindo como uma espécie de barreira invisível, limitando o pensamento e a ação. Pobreza, fome e guerra podem ser apresentadas como aspectos incontornáveis da realidade, ao passo que a esperança de um dia eliminar tais formas de sofrimento pode ser facilmente representada como mero utopismo ingênuo. Olha aí que interessante. Ao longo dos últimos 30 anos, o realismo capitalista implantou com sucesso uma ontologia empresarial, na qual é simplesmente óbvio que tudo na sociedade, incluindo saúde e educação, deve ser administrado como uma empresa. E aí ele está comentando, né, obviamente, sobre o aspecto social da coisa, mas vejam como que isso vai ser representado, isso vai ser trazido no patamar da ficção, pobreza, fome, guerra. E todo tipo de esperança vai ser visto como, não, isso aqui é utopismo ingênuo, imagina, isso aqui nunca vai ser possível. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Então, a sensação que o personagem dele não conseguir lembrar da onde que veio, da onde que começou, veio um pouco dessa estrutura, né, meio que um rolo compressor que passa por cima, que é tirado do personagem todas as liberdades. E aí, enfim, né, pensando a questão da privatização absurda, né, questões de direito humano sendo administrado como uma empresa que deve gerar lucro. Né? Aí que a gente começa a perceber as conexões que a gente caminha da obra para o contexto. Então, vendo a descrição, o que o narrador ou a narradora apresenta para a gente de elementos, de contradições, que a gente consegue, cada grupo, cada momento histórico, a gente tem leituras diferentes. Pegar aquilo do referencial do Chaplin. Eu sei que o Chaplin está fazendo uma sátira do Hitler porque eu sei quem foi o Hitler. Então, pegar algumas desses comentários que vão aparecer nas obras tem muito a ver do nosso referencial. Daqui 1000 anos, quando forem ler essas obras todas, pode ser que o olhar seja completamente diferente. O referencial ele vai mudar. Me digam, questões, comentários, impressões. Fala. Uhum. Perfeito. Uhum. Uhum. Uhum.
Porque as coisas foram acontecendo aos pouquinhos, a gente viu que estava errado. Mas também não fizemos nada, as coisas do jeito que estão erradas. E tem muito a ver com o hábito, né? Eu peguei uma frase que você tinha notado do Dostoiévski. Olha. O que ele fala? O homem é um ser que a tudo se habitua. E penso que seja essa a sua melhor definição. Isso marcou muito no meu livro. Eu acho exatamente isso. Acho que a gente se habitua muito fácil às mudanças. Por bem quanto por mal. Coisas vão acontecendo, a gente vai sempre, mas é normal. Como você está falando. Essa onda de tudo privatizar, por exemplo. Isso é uma coisa que vem se falando, vem se falando, vem se falando, e hoje virou um mantra. Você simplesmente aceita. Quem tem que investir em que hoje não tem uma vacina para doenças tropicais. Mas em 6 meses a gente descobriu uma vacina contra a Covid. Por que isso? Porque o dinheiro foi investido para quem? Uma doença que atinge primeiro mundo. Óbvio. Mas a gente aceita. Nós também somos afetados pela Covid. Somos afetados por várias doenças tropicais que até hoje não tem cura. Eu estou aqui na África, quantas pessoas moram? Não é questão, são pessoas do primeiro mundo. E isso virou um mantra. A gente vai se habituando com essas pequenas deficiências. Porque o mundo é isso. A gente vai correndo e vivendo. A tudo a gente se habitua, se for pensar. Quantas mudanças a gente já não passou uma vida e se habituou de trabalho, de localidade. Mudanças simples, assim, a gente vai se habituando. Eu acho que o cerne dessa distopia, você pode ver, todos eles estão habituados àquilo. Há um lampejo de revolta, mas no fundo eles estão habituados àquilo. Tanto que a própria protagonista do Conto de Aia, ela várias vezes ela tem dúvida. Ela já estava até gostando daquilo lá, já estava até com um amante, estava numa situação tranquila, etc. O próprio, em 1984 nem se fala, né? Ele acaba sendo convertido, ok, por opressão, etc. Ele acaba sendo convertido. O autor idem, a própria Lenina também, né? Mas quando você vai ver, há sempre um hábito que aquele hábito acaba assim, e a gente acaba concordando com aquilo que isso é o melhor mesmo, é o que você quis ser escrito aí. Qual é essa vaga que tem inclusive? Acha que esse é o melhor. A gente está convencido que esse é o melhor. Tudo para fazer o contrário é meio novo filme. Eu não sei se eu concordo com a questão do hábito. Porque, por exemplo, essa ideia de ter uma barreira invisível, você explicando, né? A gente se habitua a tudo. Mas, às vezes, não é uma questão de se habituar, mas é de não ter outra opção. Por exemplo, no conto da Aia, né? Você tem ali uma categoria de mulheres que são escravizadas. E aí não existe caminho para fugir daquela situação. Então não é nenhuma questão de se habituar, é uma questão de tentar sobreviver ao que está acontecendo. Daí a gente pode pegar, por exemplo, coisas estruturais muito profundas, tipo a escravidão. A gente não se habitua à escravidão, quem foi escravizado. Não é uma questão de se habituar e se acostumar. Tô aqui. É porque essa é a única alternativa que é imposta. De quem está sofrendo. Lógico. Da sociedade. Lógico, sim. Não, uma sociedade que não está sendo escravizada. Na Alemanha. Tá. A Alemanha nazista. Os alemães não sabiam o que acontecia. Não dá isso hoje. Pois é, né? Não, estou dizendo que se habitua. Entendeu? Estou dizendo, claro, aquele que está sofrendo, aquele que está na base, óbvio, né? Ele está sobrevivendo. Sim. Mas aquele que está no meio e acima, ele está habituado. Não sei. Está escrito ali, uma atmosfera penetrante que condiciona não apenas a produção da cultura, mas também a regulação do trabalho e da educação. Quer dizer, você tem não sei como explicar, mas você tem algo que não é imposto de uma maneira visível. Essa que é a questão. Exato. É sutil demais. Então, eu não chamaria, portanto, talvez o nosso conceito do que é hábito seja diferente. Porque sim. eu não chamaria de hábito, mas eu chamaria assim, é uma forma de opressão, é uma forma de você convencer as pessoas, mas não é porque assim, só tem esse jeito, então eu vou aceitar. É porque elas realmente acreditam que essa é a maneira como o mundo funciona. Elas não veem outra opção. Às vezes não existe, no caso dos escravizados ou das mulheres subjugadas, mas às vezes é exatamente o título do livro dele, né, o comentário dele. A gente é mais capaz de imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, ou seja, o fim de uma estrutura social em que existe uma exploração do trabalho, em que existe uma... Nossa, não vou falar aqui. Não é... A gente está o tempo todo sendo condicionado a entender que é assim que o mundo funciona. É
Eu acho que é o conceito de hábito. Eu não sei se isso é um hábito, mas do jeito que isso está exposto na distopia, é muito mais uma opressão sistêmica. Porque aí a gente está vendo a obra do ponto de vista de quem está sendo oprimido. E aí sim, tudo isso vai se desdobrando com essa ideia de que é tão profundo, isso tira a subjetividade, a pessoa não consegue pensar por conta própria. Por isso que a gente não vive uma distopia, porque a gente ainda consegue pensar por conta própria. A gente já tem acesso à arte, à cultura, enfim, né, enfim, com determinados privilégios, etc. e tal. Enfim, né? Mas não é uma questão de... Porque habituar, sei lá, a gente habitua a passar álcool em gel, a pôr a máscara. Mas não é um hábito de estar rendido a uma pessoa que te domina sistematicamente. Eu estou rendida, eu não estou habituada. Oi? Dostoiévski escreveu quando estava preso. Exato. Exato. Estava na Sibéria. Exato. Sim, uma opressão gigantesca. É. Eu vou trazer semana que vem, tem um dicionário... É porque me lembra muito o Bourdieu, que o Bourdieu ele vai falar sobre hábito e dominação. Eu vou trazer que eu acho que vai ajudar a gente a pensar isso, da diferença de um para o outro. Enfim. Estava pensando enquanto ele falava sobre hábito, eu lembro um dos best-sellers é o Poder do Hábito. Mas eu fiquei pensando nessa questão do hábito. Faz um pouco de sentido, mas eu acho que eu fiquei pensando nesse sentido do que é, então, uma coisa muito fora da realidade pra gente, e aí talvez isso não. Então, por exemplo, pensando em contextos contemporâneos, tipo, mamadeira de piroca. Tipo, meu, nada a ver. Não, mas então vamos falar sobre a sexualização das crianças. Não, é realmente. É. Você vai para um extremo para daí falar uma coisa que talvez faça um pouco de sentido, mas não, peraí, vamos conversar sobre isso. Mas aí já foi. Já ficou uma coisa banal, aí tipo, vai para outro extremo de novo e depois volta. A própria estratégia do governo, vai e volta toda hora. É mais ou menos isso, a gente pensar uma coisa nada a ver, e aí quando vai para uma coisa que seria uma coisa nada a ver, já não fica tão nada a ver assim, porque é mais próximo. Não é tão absurdo mais, né? Então eu fiquei pensando mais ou menos nesse sentido do hábito, eu acho que por isso que eu até pensei numa opressão sutil, que é planejado, é um projeto. Sim. Vamos fazer as pessoas concordarem com a gente, como uma coisa nada a ver, depois a gente fala, não é bem assim, mas é ruim ainda. E aí continua nessa caminhada. Sim. Mas é um pouco o que ela falou de estar condicionado. Condicionar mesmo. Sim. Talvez não seja o hábito, mas A repetição constante, né? Tinham mãos levantadas. Oi, pois não. No lugar do hábito, então poderia dizer que é conformismo, dependendo da personalidade da pessoa dentro da cultura. Porque no conto diário mesmo tem muitas áreas que vão estar querendo se revelar e outras que vão estar conformadas vivendo a vida, não colocando como hábito. Eu gosto muito do termo alienação, porque daí a pessoa ela não percebe, e é muito curioso, né? A própria Orford ela vai reproduzir coisas do sistema, mas porque isso ela não tem consciência de que ela está reproduzindo aquilo. Porque literalmente é só aquilo que foi dado para ela. Ela tem lapsos de lembrar, né, o que foi antes. E é muito mais uma estratégia de sobrevivência. Ou eu assino embaixo aqui agora, nesse minuto, a cena pesadíssima, né? De quando ela está sendo estuprada, que é uma cerimônia, etc. Ela vai e pensa em outra coisa, para literalmente sobreviver. Ou eu vou ser massacrada no primeiro minuto. Então, não sei, acho que a gente precisaria pensar num conceito que dá conta desses personagens. Ele falou de hábito, você falou de conformismo. Eu não sei. Eu lembrei, ouvindo todos, da síndrome de Estocolmo, que é Síndrome de Estocolmo, sim. para ela sobreviver àquela situação, a capacidade da mente humana de encontrar uma forma de sobreviver àquilo, ainda que seja se apaixonando, amando aquele opressor, Sim. como uma forma de escapar daquilo. Não escapa, mas a mente se coloca num outro lugar mais confortável Para lidar com o trauma, né? sobreviver. Sim, sim. Eu não sei. Eu não sei dizer, de fato.
Eu não sei dizer. Na minha cabeça, pela minha bagagem teórica, o conceito de alienação faz sentido. Mas podemos pensar na questão do conformismo. Porque vai depender de que tipo de conformismo que está sendo feito também. Né? Estou me conformando com o que, para quê e por quê. Né? O que você pensou especificamente para pensar o conformismo? Tem algumas áreas, igual a Bíblia, esqueci o nome dela, Uhum. que, ao mesmo tempo que ela não é a favor do que acontece no sistema, Uhum. ela aceita, ela se conforma que é lá onde ela quer viver, ela não quer fazer outras coisas, não quer passar do limite do que elas podem fazer, para não sofrer a repressão. Ela se conforma com o sistema que ela foi inserida para não sofrer a repressão. E, por sinal, ela é a que mais sofre. É. E aí é muito de saber, putz, se eu não cumprir com essa regra, eu vou ser levada para as colônias. Então ela é forçada a se conformar. A ilusão da liberdade. Tipo, existe a ilusão de que ela fez aquela escolha, mas ou era se conformar ou ser levada para as colônias e virar, né, enfim. Oi, fala. Mas no final, os investigadores, os pesquisadores falam que várias áreas não se adaptaram à vida carcerária. Sim. O que ela está falando. O compromisso também. Tipo, aquilo era. Ela estava falando aquilo. Ela depois de viver em outra sociedade, ela tinha saudade de ser área. Uhum. Pelo menos o que os pesquisadores falam no final lá, que algumas áreas não se adaptaram. É que conformismo dá a ideia de conforto, né? Não sei se é confortável ser aia. O conformismo, mas eu uso aquela coisa de South Park. Ah, Os góticos. E todo mundo que é conformista não está confortável, mas só está aceitando. Tipo, a sociedade está uma bosta. Então, eles estão na aula lá, conformista. Então, é um jeito meio pejorativo. interessante. Vamos pensar. Com alienação e inércia. Inércia. Porque fica parado, né? Porque é meio que isso. Eu não tenho outra opção, então ou eu vou imaginar alguma coisa pra eu fugir desse físico e criar uma coisa que é mais ou menos o que ela falou, da síndrome de Estocolmo, ou, sei lá, só vai. Porque eu não tenho outra opção. Isso vai ser central nas 3 obras. O que os personagens fazem, quais as atitudes que eles tomam para tentar, enfim. Né? Eles nunca vão revolucionar o sistema, mas eles vão na brecha. E por que é na brecha e não nisso que o Mark Fisher fala de imaginar o fim de tudo? Oi, pois não. Eu vi. Sim, é que ele tinha levantado a mão antes. Então, é uma questão mais muito difícil da pessoa não ter realmente uma opção ou a pessoa achar que não tem uma opção? Dependendo da história, às vezes é mais físico, às vezes é mais moral e social. E aí é muito curioso a gente pegar o personagem e pôr ele numa lupa. Que classe social que esse personagem está? O que ele faz? Com quem ele conversa? Como ele se posiciona? Como ele se comporta? E aí a gente vai percebendo as camadas todas. Vão ter obras, por exemplo, o Conto da Aia pega muito nisso do corpo e da subjetividade. O Fahrenheit pega muito mais aspectos culturais e da sociedade de consumo. Então, é uma coisa mais ali, né, sociológica. Né? Mas, de toda forma, é o exercício analítico da gente pegar esse personagem e ir revirando ele de ponta cabeça, porque ele carrega, ele representa um monte de coisas, um monte de comentários e de questões. Então, quando a gente vê a teoria, né, sistematizando o tempo, o espaço, valores, etc., isso é meio que uma junção da frequência em que isso vai sendo escrito nas obras. Mas cada obra tem a sua peculiaridade, cada obra vai lidar com isso de uma maneira diferente. No geral, por ser uma distopia e por ser, né, enfim, o aspecto pessimista, o final do personagem, a jornada do personagem é sempre fadada ao fracasso. Tudo que ele tenta ou ela tenta fazer para escapar nunca vai dar certo, por ser uma distopia. Faz sentido? Oi, pois não. Achei bem legal isso que você falou da alienação dos personagens, né? E juntando ao fato de que essas obras elas refletem o que a gente vive, ela está falando de uma alienação que nós vivemos na nossa vida. Sim. Né? E a alienação que a gente vive, quando a gente
gente fala conformista, parece que é uma culpa do indivíduo que está se conformando a uma situação que para ele, mas eu acho que a questão é a seguinte, acontecem as duas coisas. Você tem que se conformar a determinadas situações, você não tem poder de não se conformar em algumas situações. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu tenho que trabalhar não sei quantas horas, isso não me dá tempo de entender o que é capitalismo, como é que ele funciona. E o capitalismo, ele é um grande enganador. E ele domina os meios de comunicação. Então, durante grande parte da minha vida, a verdade para mim estava na Folha de São Paulo, estava na Veja, que eram bem melhores antigamente, claro. Né? A minha verdade era Globo, né? Então, e você tem que se conformar, porque você tem que sustentar seus filhos, você tem que trabalhar, você não tem tempo de fazer as coisas. Agora eu estou aposentado, eu estou podendo parar e pensar. Sim. Mas o que eu quero dizer é isso, né? Não é uma questão se é conformismo ou se é alienação. Eu acho que a gente é alienado porque o capitalismo não é fácil de entender e por isso é mais fácil você pensar em acabar o mundo do que acabar com o capitalismo. Porque você não conhece realmente as estruturas do capitalismo. Mas elas se apresentam agora nesse momento que a gente está vivendo. Sim. Nesse momento é uma hora que você vai aprender bastante. Porque as coisas, que um começa a denunciar o outro. Né? E aí você começa a entender um pouquinho melhor, né, as coisas. Sim. Então eu acho que é por aí, assim, é uma coisa bem complexa, né? Então nada de ficar culpando a pessoa que ele é conformada, sabe? Acho que é interessante a gente discutir por que nós somos alienados, qual é o nível de alienação que a gente tem, né? E começar a entender o capitalismo, para ver se a gente pode, se existe uma utopia para desmontar isso. Sim, sim. Acho que o grande convite que essas obras trazem para a gente é essa tomada de consciência dos níveis de alienação, por exemplo. Às vezes é um nível de alienação da jornada de trabalho, às vezes é a alienação de uma pessoa com a outra, às vezes é a alienação da pessoa com ela mesma, dela se perder e não conseguir recuperar o seu fôlego, a sua individualidade, né? Enfim. Pessoas, a distopia, ela pega num buraco muito profundo, né? Enfim. E aí, parece que vocês hackearam, né, o meu slide para fazer esses comentários todos. Tem um ensaio, enfim, esse ensaio aqui da Jacobin, como que a ficção científica deu forma ao socialismo, que é justamente nesse movimento, né? Uma nova maneira de pensar a história. Então, a questão... E aí vão ter autores, né, de ficção científica como a Ursula Le Guin, né, etc., que ao ter essa ferramenta de imaginar todas as peculiaridades, né, a ponta dupla do fio de cabelo de como funciona o universo e tal, a gente consegue imaginar, então, outras maneiras, né? Enfim, é o argumento, né, do Nick Hubble de, a partir da criação que critica a estrutura econômica do capitalismo, uma das possibilidades que alguns desses autores vão trazer é o socialismo. Outros autores vão pensar, né, outras formas políticas e econômicas. Não é a única, né? Enfim. Deem uma olhada, vale super a pena. Depois, qualquer coisa, eu não sei se eu tenho acesso ao e-mail de vocês, mas eu poderia compilar isso tudo e mandar, né, numa listona de referências, enfim. E aí, o que significa isso, para a gente encerrar de fato, né? Quando a gente olha para essas obras e fala, caramba, estou vivendo no conto da Aya, é você, então, perceber que nessa negação, nesse pessimismo, e se tudo desse errado? Eu estou definindo quais são os temas centrais e cruciais que me atravessam. Da mesma maneira que a utopia faz com que a gente imagine o que está dando de errado, a distopia deixa assim exacerbado a contradição e me ajuda a falar, putz, eu não quero chegar nesse ponto. O que eu preciso fazer, então? Né? E aí, enfim, é uma discussão muito interessante que o Adorno vai fazer, né? Enfim, que é a dialética negativa. É você definir uma coisa por tudo aquilo que ela não é. Então, uma sociedade que não seja exploradora, que não seja machista, que não seja homofóbica, que não, né, enfim, produza as coisas em torno do lucro, eu vou definindo pela crítica. E aí eu chego no cerne da coisa.
E aí, enfim, né, essas obras todas, a gente vai ver isso nas próximas 2 aulas, elas vão fazer esse movimento, né? A contradição social, ela vai aparecer na contradição da forma. Então, vejam, o tempo é a grande metáfora, né, da distopia. O tempo no futuro. O que pauta a nossa vida, se não o nosso tempo em jornada de trabalho? São todas as escolhas que a gente faz, né? Quem não precisa pautar a sua vida pela jornada de trabalho não é trabalhador, é elite. Aí já é outros, é o 1% do 1%. Então vejam como que o problema social da jornada de trabalho, de estar rendido, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 horas para lazer, o que sobra. Isso vira uma metáfora do deslocar num futuro distante. O tempo vai ser o motor principal de uma distopia. Datas, enfim, a projeção num futuro muito, muito distante, porque a gente não tem controle do nosso próprio tempo. Enfim, isso vai se desdobrar profundamente, né, nas próximas 2 aulas. A distopia e a ficção científica, enfim, né, nesses pontos que esses 2 gêneros se conectam, ao romper com isso, pelas fagulhas, pela centelha, pela brecha, ela convida a gente a romper com o social. Num movimento, eu não gosto de gastar o super trunfo, mas vou gastar, dialético. A prática formula uma teoria, a teoria é modificada e interfere na prática. A obra distópica surge de um pós-guerra, de um holocausto, etc. A gente olha isso e começa a discutir. Estamos aqui, 2022, discutindo obras de 1930. Olha como isso ainda ecoa na gente. E como que a gente produz reflexões. Essa é a graça da coisa. É tentar atribuir um sentido ao que está ao nosso redor, né? Enfim. E aí, quando a gente compara, né, o bacana é que a gente viu os 2 e se, né? E se fosse um mundo ideal, e se tudo desse errado, né? Então, ao fazer essa mudança de perspectiva, a gente consegue talvez começar a imaginar, que é o que o Mark Fisher, né, faz esse convite, a romper, né, não com o mundo em si, mas com o que deixa o mundo em pé do jeito que ele está. Esse prédio meio, né, capenga já há alguns séculos, né? Enfim. Muito melhor do que eu falei esses minutos todos, o Brecht. A gente começou com o Brecht, a gente termina com o Brecht. Nessa semana do cão, é preciso agir. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Força, pessoas, é preciso agir. Semana que vem a gente mergulha nessas 3 obras. Para quem quiser se programar, ler resumo, tem, enfim, adaptações cinematográficas, séries, enfim, né? Recomendo muito uma série que foi adaptada do Homem do Castelo Alto, acho que está na Amazon, para quem quiser. É Amazon, né, Kaique? 4 temporadas. O Conto da Aia, que também deve estar na Amazon, ou Paramount, né? Enfim. E o Fahrenheit tem um filme do Truffaut, dos anos 60. Maravilhoso. Tem um de 2018 que é horrível. Eu recomendo o do Truffaut. É. Eu acho que ele está no YouTube, se eu não me engano. Não sei se com legenda ou não. É, enfim, recomendo a versão do Truffaut. É, nas estantes paralelas, né? Sou dessas também. É, enfim. O que mais, pessoas? Questões, dúvidas, comentários? Vejo vocês num futuro distópico, distante, pós-segundo turno, hein? Como será esse futuro distante?